E minha gente, mais uma aula e hoje vou falar com vocês. Olá, Alexandre. E hoje vou falar com vocês sobre ansiedade e insônia, dois ao mesmo tempo. É possível? É basicamente o mesmo tratamento. A gente vai descobrir isso aqui hoje, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente, a Vera mesmo ali. Né? Bem, e quem mais aqui sofre com ansiedade, com insônia? Quem não tem um paciente que sofre com isso nesses dias modernos? Então, hoje eu vou falar um relato de um paciente meu que passou por isso e eu posso dizer que a acupuntura o salvou. Isso foi palavras dele. Esse paciente eu atendi lá no meu consultório, lá em 98, estava assim, iniciando a carreira mesmo, um dos meus primeiros pacientes. Ele tinha na época 29 anos e sofria com ansiedade, insônia e falta de apetite. Mas, graças à acupuntura, ele encontrou o caminho para uma noite de sono tranquila e também qualidade de vida. E eu vou contar tudo aqui para vocês hoje, tudo que eu fiz, né? E o tema hoje, né, é coisa, até as palavras dele, insônia, acupuntura me salvou. Ele era muito ansioso, tinha um problema danado que chegou a chegar até ser internado durante um tempo, né, perdeu muitos quilos, mas quando ele chegou lá, ele já tinha passado por essa etapa. Bem, vou começar aqui. Ó, tudo que eu vou falar aqui, ó, tá nesse livro aqui, os pontos que eu vou falar, tá nesse livro aqui, quem não adquiriu, tá lá o link na bio, né? Tem todos os pontos que eu vou falar aqui. Eu não vou falar todos os pontos aqui do tratamento, tá? Porque os pontos que eu já falei em outras aulas, eles vão estar aqui no Instagram ou lá no meu canal do YouTube, tá legal? Então, só vou falar ponto novo aqui. Ponto que eu ainda não falei. E vou, com o meu coleguinha aqui, ajudar pela primeira série de pontos aqui. Eu vou mostrar para vocês a localização, para vocês terem uma ideia de quanto é. Tá legal? Bem, esse foi, como eu falei, esse foi um dos primeiros atendimentos em consultório, né? Logo assim que eu me formei, né? Eu já saí já com consultório, isso lá em 98, ele tinha 29 anos e apresentava como queixa principal ansiedade e insônia, e também não tinha vontade de comer. Essas eram as principais queixas dele. Né? Havia começado isso mais ou menos há uns 4 meses, iniciando com um quadro severo de náuseas. Em função disso, ficou internado durante 4 dias. Já havia feito tratamento com medicamentos e não tinha obtido resultado. Aliás, como eu falo aqui em todas as aulas, isso é uma constante, né? A acupuntura, as terapias orientais, normalmente não é a primeira opção. Normalmente a primeira opção é uma parte medicamentosa, né? Às vezes automedicação, às vezes indicação de alguém, às vezes vai no médico, mas como não se tem resultado, não estou falando aqui que isso para a pessoa não procurar o médico, deve sempre, mas caso não tenha algum resultado, passa lá. Né? Agora, depois que a pessoa aprende, a gente já passa a ser a primeira opção. Durante a anamnese, ele relatou que não fumava, não bebia, nunca havia utilizado drogas, acordava sempre cansado, melhorando durante o dia e à noite ele voltava a piorar, né? Esse cansaço voltava. Medo de doença era uma constante na vida dele, né? Sempre. Pois a mãe havia morrido de câncer de mama e o pai era esquizofrênico. Eu encarei isso mais como uma preocupação, né? Porque já havia motivos reais para isso. Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, né, sobre as emoções, quando a gente está ali na ficha da anamnese,
qual é o tipo de preocupação que ela tem, né? Para a gente associar isso ali pelos 5 elementos. Muita gente fala que é medo. Aí eu pergunto, medo de quê? Que tem para o diagnóstico é importante a gente fazer essa diferenciação entre o medo e a preocupação. Medo é aquela pessoa que tem medo de entrar no elevador, tem medo de altura, tem medo de gato, tem medo de uma série de outras coisas, aquilo irracional, que te cega, que deixa uma tarja preta ali, né? Na sua visão você não consegue andar, o medo te paralisa. E até por isso que a cor do medo é a preta, né? Agora a preocupação é diferente. Eu tenho preocupação em não conseguir renda suficiente para pagar as minhas contas, não conseguir me sustentar, meus pais estão velhos, eu tenho uma preocupação com relação a isso, eu tenho um medo com relação a isso. Não, isso é preocupação, porque é um fato, né? Pode acontecer. O medo eu encaro com aquilo mais irracional, que não tem lógica. A preocupação seria um medo com lógica. Tá legal? Essa é a diferença que é bom a gente ter isso em mente quando a gente for fazer o nosso diagnóstico. Ele demorava a dormir e seu sono era muito agitado, muito ruim, segundo ele. Isso também em função da sua profissão, né? Ele era músico e perdeu 20% de sua audição por não tomar os cuidados necessários, né? A gente vê muitos casos aí assim, né? Aquela famosa do yin e do yang, o máximo do yang ele se transforma em yin, é basicamente isso, é tanto barulho que deixou surdo, né? Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação também. O meu diagnóstico ali naquele momento foi deficiência do tio baço, ocasionando uma deficiência no sangue do coração. Iniciei a acupuntura, né? Como sempre eu inicio o tratamento logo na primeira consulta. Nem sempre a gente consegue fechar toda a anamnese, mas a gente, com o tempo, a gente acaba pegando só o que a gente acredita que é mais importante ali para a ficha e vai, com o tempo, vendo com o paciente, né? Eu falei aqui várias vezes que o paciente não conta tudo normalmente na primeira vez. Que é a primeira vez que ele está te vendo, ele está te conhecendo ali, ele não vai contar tudo, ele vai falando as coisas aos poucos. E optei pelos seguintes pontos. Taiyang, que isso é bem aqui entre as sobrancelhas, né? IG4, F3, CS6, BP6, VC4, C3, R3, B15, B20 e B23. Vou mostrar aqui os pontos, tá? O Taiyang é bem aqui, né? Eu botei ele aqui em outro canto, peraí. Eu botei não, esse foi da aula, de outra aula, daqui é o Taiyang. Ó. Taiyang, aliás. IG4, F3, aqui embaixo no pé, CS6 bem aqui, né? VC4, C3 bem aqui, ó. C3 o pessoal chama ele também de ponto da alegria, um ponto muito bom. R3 aqui embaixo, entre o maléolo interno e o tendão de Aquiles. Fica do lado oposto do B60. B15. Sempre bilateral, tá, gente? Estou mostrando de um lado, mas é sempre lateral. B15, B15. B20, B20, dos dois lados. B23, B23. Esses foram os pontos da primeira consulta. Tá legal? Eu vou falar da maioria desses pontos aqui, não vai dar tempo de passar tanto. E muita gente tem perguntado por que eu utilizo muitos pontos. Eu não tenho nenhuma preocupação de usar muitos pontos não, tá, gente? Contanto que a gente tem o tratamento. Mas lembra lá que eu estava me formando, tinha acabado de me formar em 98, que foi que eu atendi esse paciente. Ainda também não tinha lá grande experiência, mas vocês vão ver
que deu resultado, né, nesse paciente. Na segunda sessão, o paciente informou uma ligeirinha ali melhora, dormiu melhor e a ansiedade havia diminuído. E melhor, ele voltou a comer, que era a maior preocupação minha, que ele não comia, ele estava muito abaixo do peso, e isso acaba incidindo de uma série de outras patologias, né? E voltou a comer melhor. Dessa vez eu optei por outros pontos, tá? Não repeti a mesma sequência. Coloquei o R3, C7, BP3, BP6, fortalecendo bem ali o baço, CS6, E36, E40, o pessoal vai estranhar muito do E40, mas a gente vai chegar lá, B15, B20 e B21, né? Vendo ali que eu estou fortalecendo ali também a essência dele com a R3, trabalhando ali a mente com C7, fortalecendo ali o baço, essa parte da preocupação, né? Essa parte da alimentação também que tem muito a ver com baço, estômago. Então, BP3, BP6, com a mente de novo com CS6, E36, E40, B15, que também trabalha muito bem a mente, o B20, que ele é o assentamento do baço, e também botei o B21, que é o assentamento do estômago, né? Na terceira sessão, né, isso na terceira semana, né, ele relatou que sentiu um pouco de ansiedade, mas logo passou. Estava dormindo bem, repeti os pontos da última série, né, da última consulta, já que tinha tido um bom resultado. Na quarta consulta, lembrando que eu usei durante 2 semanas os mesmos pontos, aconteceu algo inesperado para mim, né, na época, porque houve uma piora geral, e ele também estava com palpitação e mal-estar. Mas essa crise foi mais amena do que antes do tratamento, né? Repeti os pontos, aqueles mesmos pontos que eu falei ainda há pouco, né? O R3, C7, BP3, BP6, CS6, E36, E40, B15, B20 e B21. E acrescentei o VC12, que é um ponto muito bom para mal-estar, né? É um ponto que dá uma regulada boa. Na quinta consulta, ele já apresentou uma... Na quinta consulta, ele ainda tinha ali a queixa principal, né? Mas estava muito mais amena. Tinha diminuído bastante, né? Mas continuava dormindo com dificuldade, estava com um pouco de palpitação ainda e náusea. Aí eu teria a combinação de pontos, tá? Passei a botar o F3, que é muito bom para náusea, E36, que é muito bom para náusea, E25 é muito bom para náusea, VC12 também, o C3, que é o ponto de, o pessoal chama de alegria de viver, né, que é o ponto muito bom para ansiedade, e o Taiyang. Legal? Isso mudei completamente aí a forma de trabalhar. Tá legal? Eu não sei se vocês repararam, eu sempre gosto de combinar pontos da perna e pontos do braço. Tem um certo equilíbrio desses 2 pontos. Eu sempre vou colocar, né, hoje em dia principalmente, pontos no tórax, pontos no braço e pontos na perna. Normalmente tem mais pontos na perna do que no braço, porque tem mais pontos no braço do que na perna. Tá legal? Então tem essa diferença. Tá legal? Na consulta seguinte, a sexta sessão, a melhora foi substancial. Então acertei ali os pontos na quinta consulta, né? Foi muito legal. Não ocorreu nenhum outro episódio das queixas dele, né? Da ansiedade, insônia e a vontade de comer, nada,
né? Então eu repeti as combinações dos pontos, né? F3, E36, E25, VC12, C3 de Taiyang, e acrescentei o B20 e o B23. O B20 ponto de assentamento do baço e o B23 ponto de assentamento do rim. Nas 3 sessões seguintes, né, quer dizer, mais 9 sessões, eu mantive a mesma combinação de pontos. O paciente não tinha corrido mais nenhuma outra crise, nada, zero, né? Nenhuma outra crise, né? Isso na 9ª sessão, ficou 3 semanas sem nada. Aí na 10ª consulta, o paciente falou uma frase, né, que eu falei lá no início, né? E me marcou muito. Tem mais de 20 anos isso, mas ainda até hoje eu lembro como fosse ontem, né? Eu estava muito ruim, péssimo, estava sem esperança, mas a acupuntura me salvou. Eu guardo isso até hoje, né? Eu estava ali no início de carreira, né? Início da profissão, mudando de profissão, né? Que quem não sabe, a minha primeira formação é administração, sou administrador de empresa, trabalhei com informática durante muito tempo, né? E eu estava ali nessa mudança e isso aquilo me fez crer que eu estava no caminho certo, né? Eu amo o que eu faço, amo a minha profissão, amo trabalhar com terapias orientais, né? Shiatsu, moxa, acupuntura, ventosa, tudo isso eu amo. Amo também ensinar, passar isso para vocês e disseminar esse conhecimento. Por isso que a gente está aqui toda semana passando um pouquinho para você. Tá legal? E agora, conforme eu falei, baseado aqui no meu livro, no meu e-book, eu vou passar para vocês alguns dos pontos que eu não utilizei. Vou começar primeiro pelo VC4. Né? É um ponto, né, de coleta frontal do intestino delgado, ponto de encontro entre o vaso diretor, o baço, o fígado e o rim. O vaso diretor, né, que é o caso, o vaso da concepção, né, o baço, o fígado e o rim, que são meridianos importantíssimos aí. E o que ele faz? Ele fortalece o crio original, o tio original, firma a alma etérea, né? Ele mantém aqui no nosso corpo, muita gente que tem problema de depressão, ansiedade, é que a alma está meio... quando a gente fala alma, não tem nada a ver com a nossa religião, não, tá? Aqui, ocidental, a religião normalmente católicas, que tem essa coisa da alma e o espírito. São coisas diferentes, tá? Porque não tem esse conceito. Então, ele firma isso, não deixa ela solta, então diminui, você fica mais concentrado, fortalece o sangue e o yin, normaliza o útero pacificamente. Então, esse é um ponto muito importante aí para quando você vai tratar uma ansiedade, né? É um ponto importantíssimo. Ele revigora o rim e revigora o yang também. Ele dá mais atividade, né? O yang ele é mais ativo. Então, aquela pessoa mais parada, mais quietinha e tal, ele dá uma revigorada nisso. E para que ele serve, né? Além disso, né? Agora vamos fazer uma tradução aqui pro ocidental. Enurese, então, muita micção, né? Corrimento vaginal, sangue na urina, sensação de febre na região da cabeça, ejaculação precoce, hérnia, né? Principalmente ali hérnia umbilical, mas serve para outras hérnias também, impotência, perda de força, né? A pessoa se sente fraca, sem força, né? Distúrbios urinários em geral, quer dizer, infecção urinária de maneira geral, palpitação, TPM, insônia, que foi para isso que eu utilizei, dor na região do umbigo, que tem muito a ver com a hérnia umbilical,
prolapso uterino, hemorroida, hemorragia pós-parto, indigestão, diarreia e AVC. Ele é um ponto que serve para uma série de indicações. É um ponto assim, muito importante, né? É um dos mais eficientes que a gente tem aí para fortalecer o corpo e também a mente, já que ele tonifica tanto o Qi quanto o sangue e pode ser utilizado para tonificar tanto um quanto o outro, né? Ou qualquer padrão de Yin, né? Qualquer deficiência de sangue ou de Yin, ele é um ponto muito importante aí dentro da tua anamnese, que você identificar isso, é um ponto assim que você deve ver com muito carinho. Com moxa, né? Você colocando a moxa ali, ou moxa direta, ou moxa indireta, ele é um ponto muito, vai dar mais potência aí para o teu paciente, vai revigorar mais o yang, vai fortalecer. Ele pode ser na fase ali aguda do AVC, você pode usar ele também com moxa, porque o AVC, o yang, ele colapsou, né? Entrou em pânico, né? Entrou em colapso. Então, ele faz isso retornar. Tá legal? Ele serve muito para também fortalecer o yang, o yang do rim. Tá legal? Além do sangue, então, para tratar anemias, deficiência em geral, língua pálida, amenorreia, tudo isso você pode tratar com esse ponto, tá? Então, amenorreia ou uma menstruação mais escassa, né? A pessoa menstrua pouca quantidade, ele é um ponto que vai fortalecer o sangue. Mas também não só isso, ele serve também para pacientes com patologias crônicas em geral, né? Doenças autoimunes também, ele é um ponto muito bom para isso. Dependendo da doença autoimune, não usa moxa, né? Mas você pode usar ele ali com agulha. E pode usar também ele também com ventosa, tá legal? Ele pode fortalecer o sangue e também revigorar a mente, dar uma fortalecida na mente, fazer com que a mente enxergue as coisas com mais clareza. É um ponto pouco utilizado para isso, com essa finalidade, mas é um ponto que dá um resultado assim muito bom, como vocês puderam ver aqui. Aqui, assim, ele serve também para firmar a alma etérea. A alma etérea, ela está ligada ao fígado, tá? Então, ele serve também para fortalecer aquela sensação que muitos pacientes às vezes relatam, que durante a noite ele dá aquela sensação que ele está descolado do corpo, né? Tem muitos pacientes que relatam isso, porque pela medicina chinesa seria uma flutuação ali da alma etérea. Ela está meio descolada do corpo. Então, a alma etérea tem dois tipos de alma, tá? A alma etérea e a alma corpórea. A alma corpórea está ligada ao pulmão, né? Ela nasce ali junto com a gente e vai morrer junto com a gente, vai para a terra, vai ser consumida ali. A alma etérea não. Ela nasce junto com a gente também, mas quando a gente morre, ela vai, por ser etérea, vai para o céu também. Ela tem essa coisa mais parecido com o que a gente trata de alma, tá legal? Então, pessoas depressivas, ansiedade, tem esse problema, então a gente tem que tratar isso. Outro ponto. Vou beber minha água. R3, o ponto 3 aí do rim. É um ponto assim importantíssimo, é o ponto fonte do rim, é o ponto terra e também ponto riacho. São pontos muito importantes. Ele fortalece a nossa essência, né? Normaliza o útero, então um ponto muito bom aí para tratamento de patologias femininas em geral. Revigora a parte inferior das costas e joelho. Então, principalmente no idoso, né?
lombalgia ou dor no joelho bilateral, né, gonalgia bilateral, ele é um ponto que você deve utilizar porque ele revigora o rim. Essas duas patologias, principalmente no idoso, dor nas costas, né, ali lombalgia, e dor, fraqueza, alguma sensação nos joelhos, no idoso principalmente, ele é um ponto assim hiperindicado que não deve faltar. Tá legal? Ele é indicado para dor de garganta, surdez, zumbido no ouvido, vertigem, tontura, asma, menstruação irregular, insônia, por isso que ele estava ali, ejaculação precoce, micção frequente, né, porque isso é uma deficiência do rim, dor lombar, cansaço, né, a pessoa está sempre ali exausta, emagrecimento, perda de apetite, por isso que também isso, então ele é um ponto muito bom para quando você tem essa patologia, enfisema, perda involuntária de urina, né? A pessoa ali tem essa urina frequente, né? Urina sem querer, então ele é bom. Paralisia dos membros, laringite, perda da libido, que é um ponto muito bom, porque você vai perdendo essência, né? Dor na planta dos pés, fraqueza nas costas, neuralgia do trigêmeo, o pessoal acha estranho, né? Eu colocar um ponto lá na pé para tratar a face. Infertilidade é um ponto muito bom, e para prolapso uterino também. Ele é um ponto, assim, dos pontos mais importantes do meridiano do rim. É um ponto crucial que deve ser utilizado sempre que você quiser tonificar, principalmente tonificar o rim. Porque o rim ele tem uma tendência à deficiência. Raramente, né, a gente vai ter um excesso ali. Ele tem, tanto o rim quanto o baço, ele tem essa tendência. Diferentemente do fígado, que ele tem uma tendência ao excesso. Ele é um ponto fonte, então ele vai ali entrar em contato com o nosso tio original e o meridiano do rim. E o meridiano do rim ele serve para isso, né? Ele tem a nossa origem, né? O rim é a nossa origem, segundo a medicina oriental. Então, esse ponto ele vai acessar ali, você colocando ele com precisão, ele vai acessar bem ali o nosso tio original, ou o nosso ki original. Ele é um ponto também que ele tonifica os ossos, nossos ossos, a medula e a essência. Então, é um ponto muito bom que você deve colocar, principalmente nas mulheres idosas, porque ele pode prevenir a osteoporose. Eu tive bons resultados com isso, né, com resultado com exames de imagem. Então, você tem resultado utilizando esse ponto também, claro, combinado com B11, que é um ponto muito bom para isso. Você pode utilizar esse ponto para qualquer dor crônica ali nas costas, porque o rim ele domina essa região, então é um ponto muito importante. Outro ponto aqui, que às vezes as pessoas estranham que eu coloquei esse ponto, foi o E40. Ele é o ponto de conexão, né? O ponto que ele conecta o intestino, o estômago com o baço pâncreas. Ele serve para destravar o tórax, ele extingue o calor, ele pacifica a asma, ele pacifica e limpa a mente. Ele é um ponto pouco utilizado para isso, mas ele limpa a mente, tira todas aquelas nuvens, tudo que está ali atrapalhando a nossa visão. Ele é um ponto muito bom para isso. Na nossa visão, não a visão dos olhos mesmo, né, que tem a ver com a mente, quando a gente não consegue ver as coisas com clareza. E também soluciona tanto a fleuma quanto a umidade. Então ele é indicado para asma, tosse, expectoração, dor de cabeça, arroto, vertigem,
tontura, constipação, mania, epilepsia. Lembra que eu falei lá que esse paciente, ele tinha isso, que o pai dele tinha alguns problemas? Então, apesar de que da epilepsia ser outra coisa, é importante você tratar isso. O pai dele era esquizofrênico, eu estava confundindo aqui. Dor e inchaço dos membros inferiores, paralisia facial, dor de garganta, dor na articulação do quadril, um ponto assim pouco utilizado para isso, mas é um ponto bem utilizado, dor no joelho, né? Cabeça pesada, inquietação, distúrbio maníaco depressivo. Então, aquela pessoa esquizofrênica, ele é bom para isso. O riso impróprio, é aquela pessoa que ri naquelas horas que não deveria. Ri em enterro, ri em velório, ri em acidente. Então, ele é um ponto interessante para ser utilizado e também um ponto interessante para inquietude mental. Porque, gente, elimina fleuma em todas as suas formas, em todo o corpo. Aí para isso você deve usar o método de sedação, não tonificação. Usar para sedar. Ele é muito utilizado para o tratamento da asma, exatamente por isso, porque ele atua nessa parte do tórax. Ele facilita muito a respiração, além de eliminar fleuma. Ele tem um efeito calmante da mente muito importante, muito importante. Normalmente as pessoas usam C7, C6, não. O E40 às vezes é uma boa opção para o paciente que tem esse quadro, né? Quando você vê que esse ponto ele tem vários outros fatores, é um ponto bom para você utilizar, principalmente quando tiver medo, fobia, algo que estiver escurecendo ali a mente, deixando a mente mais turva, principalmente por causa da fleuma. Então, ele é um ponto muito bom para você utilizar nessa patologia. Ansiedade, né? Principalmente aí a pessoa ansiosa acaba tendo náusea, tendo gastrite. Então, ele é um ponto, é uma excelente opção de ponto para você utilizar. Aquela sensação de nó no estômago, então, um ponto bom para esta finalidade. Eu vou falar só mais de um ponto aqui agora, que é o VC12, né, que é um ponto, né, que é o ponto de união do sistema de Yang, né, um ponto passa aqui, mais ou menos aqui no meio do abdômen. É o ponto de coleta frontal ali do estômago, ponto de coleta frontal também para o aquecedor médio. O que ele faz? Ele normaliza o Qi do estômago, então para qualquer patologia ali do estômago, refluxo, azia, úlcera, qualquer patologia, náuseas, tudo você pode trabalhar nele. Ele também revigora o estômago e o baço, então a pessoa muito preocupada é um ponto bom para você colocar, e também soluciona a umidade. Então, soluciona a umidade, edemas, principalmente ali no abdômen, na região abdominal, é um ponto muito bom para você utilizar. As indicações dele: perda de apetite, vômito, diarreia, náusea, insônia, epilepsia, tensão abdominal, febre, perda de consciência, nervosismo, azia, medo e espasmos. Ele como eu falei, ele serve para basicamente qualquer alteração aí no estômago. É um ponto ali que você deve utilizar, você vai ter um bom resultado. Para qualquer distúrbio aí no sistema digestivo também, principalmente nas patologias de deficiência. Você pode puncionar esse ponto sem medo. Coloca ali a agulha do jeitinho certo que você vai ter um bom resultado. Porque ele fortalece tanto o Qi do estômago quanto o Qi do baço. Então, com um ponto só, tu está fortalecendo 2 meridianos aí.
energia de 2 meridianos. Então, para qualquer patologia de deficiência desses como a anorexia, exaustão, dor ali na região do epigástrico, principalmente quando ela melhora com a alimentação, quer dizer, aquela gastritezinha, com moxa, você vai melhorar principalmente aquelas pessoas que sentem um frio ali, sente um frio na boca do estômago. Esse ponto você vai colocar com moxa, com caixa de moxa, então se souber utilizar, ele vai dar muito, vai ser um ponto muito indicado. Ele também, né, você pode usar no VC12 para poder aumentar aí a sua energia de maneira geral, principalmente você utilizar com caixa de moxa. Também é um ponto bom para vômito, refluxo. Então, tem refluxo, tá vomitando, é um ponto muito bom, que você mesmo pode massagear ali aquela região. O ideal é com agulha ou com moxa, mas você pode melhorar com esse ponto. Tá legal? Então, gente, vamos ficando por aqui.